Amigas e amigos, a regra é clara. Quem perde a estribeira num debate, quem grita numa discussão, perde a razão, se é que tinha alguma. Porque o grito é a manifestação de um desespero, de um destempero. Portanto, esse grito do juiz Sérgio Moro contra a defesa do ex-presidente Lula entra para a história como uma demonstração inequívoca de que a Operação Lava Jato realmente não tem razão. Todo mundo que acompanha isso com atenção sabe que a Operação Lava Jato é uma grande farsa. Ela foi criada com um objetivo político muito bem definido, que é a linha de frente, a ponta de lança do golpe, né, desse impeachment fraudulento contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e que agora eles tentam dar consequência ao golpe, aplicar, enfim, executar o programa do golpe. O grito do Moro se deu neste contexto, foi no episódio das oitivas das testemunhas que o Ministério Público Federal arrolou para supostamente comprovar os benefícios que o ex-presidente teria recebido lá no caso do triplex do Guarujá. Acontece que já foram ouvidas mais de 20 testemunhas e todas elas se manifestaram contra a acusação da força-tarefa do Ministério Público Federal. Talvez seja esse o motivo do desespero do juiz, do grito do juiz, né, uma demonstração, enfim, aí, como eu já disse, de mediocridade, né, de quem não tem conteúdo apela para o grito. Né, foi isso exatamente que aconteceu. O caso do triplex do Guarujá já foi demonstrado várias vezes, com provas cabais, né, de que se trata de uma farsa. A visita, eles se apegam na visita que o ex-presidente fez com a dona Marisa, sua esposa, e o filho Fábio. A pergunta, no caso, foi feita para depoente pelo promotor, pelo representante do Ministério Público Federal, né, se eles estiveram lá na condição de proprietários ou de potenciais clientes. A resposta já tinha sido dada, como tantas outras, nessa direção de que eles estiveram como potenciais clientes, e o promotor tentando induzir a depoente a dar a sua opinião e não uma resposta, porque a resposta ela já tinha dado. A defesa do Lula protestou, o Moro indeferiu o protesto com sentido claro de se aliar com o promotor nessa atitude abjeta, né? E aí houve o bate-boca e o consequente grito histérico do juiz. Está aqui o contexto, para não dizer que eu estou falando com suposições, o fato está aqui, eu botei aqui para vocês darem uma olhada e entenderem o contexto do que aconteceu. O caso se refere, tem provas abundantes aí de que eles estão mentindo. A cota da dona Letícia, da Bancop, ela já provou isso. Tem uma ação na justiça que eles estiveram lá, não se interessaram pelo apartamento, devolveram a cota, e ela entrou com a ação na justiça pedindo a restituição do que ela havia pago na cota. Né? Portanto, prova material mais do que um processo na justiça, né? E outras coisas mais, e os próprios depoimentos das testemunhas que eles arrolaram aí e que depuseram contra eles. Né? Mas o fato é esse aí, porque é o que os advogados do Lula têm falado aí do lawfare, a guerra jurídica, política, para impedir que o ex-presidente exerça suas atividades políticas. A intenção é clara de tirar ele do cenário político e inviabilizar qualquer ação. O ataque não é a ele especificamente, mas ao que ele representa, ao projeto democrático progressista que ele liderou, né, depois com a presidenta Dilma Rousseff. O ataque é esse projeto, né, na verdade, na essência é isso. E aí, como eles não conseguem, eles são incompetentes, medíocres, eles não conseguem dar consequência às acusações, só resta esse tipo de atitude de gritos, né? E atitudes também como essa desse mais recente indiciamento aí da Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, que indiciou o ex-presidente novamente, a dona Marisa, e o ex-ministro Antônio Palocci, né, que eles dizem que se referem a dois inquéritos, um sobre a frustrada negociação de compra de um terreno em São Paulo para o Instituto Lula e outro sobre a compra de um apartamento em frente ao que o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo. Também já foi respondido, já foram apresentadas documentações. No entanto, o delegado responsável, que é o Márcio Anselmo, já vou falar dele aqui para vocês saberem de quem se trata, de como é o jogo, né? E eles dizem, o delegado e outros, né, que participam dessa pantomima, dizem que os dois casos envolvem pagamentos de propina da Odebrecht para o ex-presidente. O Lula, nessa guerra aí, ele já foi alvo de 4 denúncias da Procuradoria-Geral da República e responde a 3 ações penais, sendo 2 no Distrito Federal e outra em Curitiba.
É isso aí, né? A tentativa de tirar ele, enfim, do mundo político, né? Ele só fica se defendendo dessas pantomimas, dessas acusações. Se no limite eles vão condená-lo, exatamente para impedir que ele retorne, porque as pesquisas, teve aí o Datafolha recente mostrando o potencial que ele representa, né, da popularidade dele, enfim, eles querem destruir isso e inviabilizar qualquer possibilidade de retorno dele, inclusive deles liderar obstáculos aí a marcha do golpe, as manifestações populares, enfim, na tentativa de barrar aí a PEC 55, né? Aliás, está sendo votada hoje, né, em segundo turno, possivelmente vão aprovar, e também aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras. O delegado responsável pelo indiciamento é o Márcio Anselmo, já falei dele aqui, né, um ex-coordenador da Operação Lava Jato, aquele que produziu o relatório lá do Triplex, um relatório fajuto, né, medíocre, ridículo, né, cheio de grosserias, de injustiças, né, de atentados contra a lógica, contra a nação, porque é uma mentira contra um ex-presidente da República, e até o vernáculo, porque é um relatório pessimamente redigido. Ele é um analfabeto funcional, esse Anselmo, né? Ele tem coisas dele aqui, vai rebaixando, o nível vai descendo, vocês vão ver aqui como ele é rebaixado, né? Não dá nem para comentar porque vai rebaixando, e não tem como acompanhar esse nível tão rebaixado dele aqui, né? Ele diz que, ele comentou aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, Márcio Anselmo, que é uma versão distorcida do que o Lula disse quando ele falou do PT com Jesus Cristo, a questão da honestidade e tal. A mídia deu manchetes que não tem absolutamente nenhuma correspondência com o que ele falou de fato, né? O Estadão deu a manchete: Lula compara o PT a Jesus Cristo, e o Márcio Anselmo comentou: alguém segura esta anta, por favor? Olha aí o nível, disse que vai rebaixando, vai rebaixar mais. Aí ele também compartilhou uma notícia do Estadão que, criminosamente, de forma mentirosa, afirmou que o Lula havia se hospedado na suíte mais cara do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Aí o Márcio Anselmo comentou: assim é fácil lutar contra as elites. Ele escreveu tudo junto com 3 pontos de exclamação, revelando que ele é um analfabeto funcional, né? Não é necessidade de pôr mais que um ponto de exclamação. A gente faz isso nos comentários das redes sociais, de maneira informal. Não um delegado comentando esse tipo de coisa, um comentário idiota, né? Principalmente quando ele põe aqui tudo junto, as elites, né? Realmente idiota, imbecil. Na reta final do segundo turno, ele também fez comentários em outra notícia, na qual o Lula dizia que o Aécio não era homem sério de respeito. Aquela resposta foi aquele episódio que o Aécio teve aquela atitude machista contra Dilma, né? Recente, todo mundo se lembra, teve muita repercussão, né? Insinuando aí coisas de baixo nível contra a presidenta Dilma. E o Lula saiu em defesa da Dilma contra aquele ataque machista, grosseiro do Aécio, dizendo que o Aécio não era sério e nem de respeito. O Márcio Anselmo escreveu: o que é ser homem sério e de respeito? Depende da concepção de cada um. Para Lula, realmente, Aécio não deve ser evidente, né? Porque o Lula e o Aécio naquele episódio, em qualquer outro episódio também, como pessoa, como agente político, como atores políticos, não se comparam com o outro. O Aécio é do nível do Márcio Anselmo, é gente do esgoto, né? O Lula é de outro nível, de outra categoria, né? Depois o Márcio Anselmo, esses comentários estavam no Facebook dele, depois ele apagou o Facebook dele. E também naquele episódio desse comentário aí do Aécio, outro delegado lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Maurício Grilo, que é o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, né, aproveitou e também fez um comentário, né, que ele disse: o que é respeito para esse cara? Olha aí a forma como eles tratam o ex-presidente Lula. Esse cara, né, é um baixo nível. Eu falei que o nível ia abaixando, vai abaixar mais. Esse delegado, esse Grilo, né, Maurício Grilo, é o responsável por apurar a denúncia de grampos da cela de Youssef, aquele episódio do Márcio Anselmo. Veja bem, eles são da mesma patota e um apurando o outro, que eles instalaram escuta lá na cela do Youssef para possivelmente vazar informações para a mídia. O Grilo também compartilhou propaganda eleitoral do PSDB, como uma que dizia que Lula e Dilma sabiam do esquema de corrupção na Petrobras. Ele escreveu no comentário: acorda! E os pontos de exclamação, né? Uma imbecilidade, porque a mesma versão que eles usam para dizer que tem corrupção na Petrobras é ridícula, é uma versão deles, que eles produziram, que não apuraram nada, montada em cima das delações que eles forjaram, né? Que eles forçaram, né? E, portanto, deviam ter vergonha na cara, não se utilizar desse tipo de coisa. Em outro post, Grilo comentou um vídeo na qual uma
uma manifestante que apoiava a Dilma, discutia com coxinhas universitários, né, esses direitosos, boca suja, essa gente da rua, né, que é o nível dos delegados. É importante dizer que eles são do mesmo nível, o de linguajar, a forma de atuação é exatamente a mesma, né, que ele escreveu assim, as pessoas, olha as pessoas, escreveu, as pessoas que apoiam o PT, kkkk, alto nível. Quer dizer, olha as pessoas que apoiam a Dilma. E o kkkk é outra manifestação de idiotice. Só um idiota escreveria nesses termos, fazendo um comentário em se tratando de um delegado, né? Porque, como eu disse, informalmente nas redes sociais se escreve, um falando com o outro, isso é natural. Agora, um delegado escrevendo isso revela que realmente é um idiota. Outra manifestação também é da delegada Érica Mialik Marena, que é também da delegacia, aliás, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, ela é da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos do Paraná, onde estão lá os principais inquéritos da Operação Lava Jato. Ela vive aí dando entrevistas, participando das coletivas, daqueles circos, aquelas coletivas circenses que eles montam, a Força Tarefa, a Operação da Lava Jato, montam, e ela está lá e ela se manifestou sobre o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à Justiça Federal. Ela escreveu: dispara a venda de fraldas em Brasília. Olha o nível, olha aí. Olha aí, ela assinou lá como codinome, né, Eric K, alguma coisa assim, no Facebook, mas é ela porque a foto é dela. E o Anselmo veio, o Márcio Anselmo, o delegado tucano, veio também fazendo um comentário dizendo: haja fraldas. Eu falei que o nível vai abaixando, vai abaixar mais, porque ele escreveu aqui de maneira completamente, o Márcio Anselmo, completamente abjeta, machista, sobre a prisão da doleira Nelma Kodama. Dá até nojo ler isso aqui, né? Eu confesso que eu não queria ler, mas eu sou obrigado a ler com asco. Ele escreve aqui: bye bye, japa. Vai trabalhar na cadeia agora. Machista, grosseiro, imbecil. Né? São esses aí que são os responsáveis pelos vazamentos das delações lá da Lava Jato, que aparecem aí nas manchetes da mídia. Tudo isso com as vistas grossas do Sérgio Moro, do Rodrigo Janot, do Teori Zavascki, dos artistas de picadeiros lá do Ministério Público Federal, a turma do Deltan Dallagnol. Realmente causa repugnância. Isso vem desde o primeiro depoimento do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, naquela história que ele contou que o PT recebia propina. Foi a partir daí que eles montaram a indústria da maracutaia, da delação premiada, né? E aí aliás, um outro delegado, né? Esse aqui já é um outro, o Igor Romário de Paula, que é da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, né? Que é o chefe dos delegados da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que ele comentou uma foto do Aécio Neves, na época da campanha, que ele aparece ao lado de diferentes mulheres, uma montagem de fotos com Aécio se exibindo com mulheres, né? Uma coisa machista, né? Absolutamente repugnante, e o delegado Igor Romário de Paula escreveu: esse é o cara, olha aí. Machista, rebaixado. Falei que ia rebaixar. Né? E esse Igor responde diretamente ao Rosalvo Franco, que é o superintendente da Polícia Federal do Paraná, que está sempre presente também lá nas coletivas circenses que eles montam, né, para a mídia. E ele aparece lá, esse superintendente, o Rosalvo Franco, como um poste. Fala pouco e fica lá observando as barbaridades. O Igor de Paula também compartilhou um link da revista inglesa The Economist, que defendia o voto em Aécio Neves, e que na notícia se lia: Brasil precisa se livrar de Dilma e eleger Aécio. Esse delegado também divulgou duas propagandas eleitorais de Aécio. A primeira acusava o PT de perseguir o juiz Sérgio Moro. Olha aí, o PT perseguindo o juiz Sérgio Moro. E a outra era uma reprodução de uma frase do tucano do Aécio Neves, né, criticando a Dilma, num dos debates da TV. O Aécio disse: que triste o país onde a presidente da República é que determina quem será investigado. Ou seja, a Dilma determinando para a Lava Jato quem seria investigado. Realmente, e o delegado Igor compartilhando isso, é o nível, né, desses doidos aí, desses cachorros loucos aí, do Marco Antônio Villa, da Joyce Hasselman, do Alexandre Frota, gente doida, né, completamente maluca, né, uns imbecis de quatro costados. A questão, elevando o nível agora, foi melhor esclarecida numa nota do advogado da defesa do Lula, o Roberto Teixeira, que caracterizou bem o que é esse esgoto a céu aberto, né, a serviço do golpe. Ele disse aqui na nota: merece repúdio a constatação de que alguns agentes do Estado brasileiro estejam usando de seus cargos para promover retaliações contra aqueles que, no exercício do seu dever profissional, contestam e se insurgem contra ilegalidades e arbitrariedades.
É nesse contexto que recebo a informação de que o delegado federal Márcio Anselmo, esse aí, promoveu nesta data, 12/12, meu indiciamento nos inquéritos policiais. Ele cita o número dos inquéritos, ou seja, uma atitude realmente de medíocre, né, que ele explica aqui, o Roberto Teixeira, que foi uma retaliação pura e simples, né, na falta de argumentos se utilizam da autoridade, né, do cargo de autoridade. Roberto Teixeira explica: no dia 7/12 recebi ofício do delegado federal Márcio Anselmo solicitando a mim e também ao meu cliente, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esclarecimentos a respeito dos mencionados inquéritos policiais no prazo de 2 dias. Pedi a concessão de prazo suplementar de 10 dias, diante da evidente impossibilidade de levantamento de informações relativas a processos judiciais e a trabalhos realizados no prazo originalmente assinalado, além do fato de eu haver comunicado ao Conselho Federal da OAB e à Seccional de São Paulo e Curitiba do ocorrido e estar no aguardo de um posicionamento das entidades. No entanto, o pedido de prazo suplementar foi negado pelo delegado federal, que exigiu a apresentação de resposta no prazo de 2 dias anteriormente assinalado. Ou seja, ele não quer saber de OAB, de lei, de nada, né? Simplesmente um serviçal aí desse jogo sujo, desse esgoto, né, que eu falei aqui. Aí o Roberto Teixeira prossegue dizendo: o delegado federal Márcio Anselmo recebeu resposta aos quesitos apresentados na última sexta-feira, 9/12, às 20h30. Isso significa dizer que recebi a notícia do meu indiciamento menos de um dia útil após haver encaminhado os esclarecimentos solicitados como as provas correspondentes, em clara demonstração de que o ato já estava preparado e não havia efetivo interesse na apuração dos fatos. Ele não estava interessado em apuração de nada. Ele já estava com o indiciamento pronto, ele simplesmente quis fazer ali uma formalidade e foi pego aqui em flagrante por esta constatação aqui do Roberto Teixeira. Aí o Roberto Teixeira disse que é uma clara retaliação, né? Ele diz aqui: na condição de advogado do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pedi ao delegado federal Márcio Anselmo, no dia 9/12, que fosse reconhecida a sua suspeição na forma do artigo 107 do Código de Processo Penal, uma vez que ele havia proferido xingamentos em relação ao meu cliente, cliente ou Lula, além de haver manifestado simpatia a agentes políticos com ele rivalizam no campo político pessoal, como foi registrado pela imprensa. Ele dá os links aqui, essas coisas todas que eu falei aqui, das pataquadas do Márcio Anselmo, né? O agente político aqui que ele fala é o Anselmo, o Aécio Neves. Ele prossegue a nota do Roberto Teixeira: o delegado federal, no entanto, recusou a suspeição no mesmo dia 9, sem qualquer fundamento, afirmando apenas que, entre aspas, não assiste qualquer razão ao requerentes, no plural. Aí ele põe aqui o SIC, entre parênteses, o Teixeira põe, né, para caracterizar que ele errou aqui na concordância, que ele é medíocre, né, conforme eu falei aqui, comportamento de analfabeto funcional. Da mesma forma, subscrevi como advogado do excelentíssimo senhor Inácio Lula da Silva ação de reparação por danos morais contra o delegado federal Felipe Rili Passe por afirmações ofensivas contra o meu cliente, contra o Lula. Aquela história, né, da lista da Odebrecht, que disse que tinha lá o amigo e ele deduziu que era o Lula e saiu falando por aí, dando manchetes para a mídia. Aí o Roberto Teixeira diz: não tenho dúvida de que minha atuação como advogado do ex-presidente Lula, nos casos acima, bem como em outros processos e procedimentos em que estou constituído ao lado de outros colegas advogados, foram decisivos para o indiciamento realizado pelo delegado federal Márcio Anselmo. O ato não é proveniente de uma apuração ou de uma investigação, mas de um objetivo previamente estabelecido em busca de retaliação e de causar prejuízo à minha atividade profissional. Aí ele diz que denunciou, conforme ele disse, o caso para a OAB, as seccionais de São Paulo e do Paraná, né, e põe aqui vários fatos, elenca vários fatos que mostram que o Márcio Anselmo, ele está, na verdade, fazendo politicagem e perseguição. E aí vai, que a Operação Lava Jato é para isso, serve para exatamente aprumar o rumo do golpe. Eles vazaram também para o jornal o Globo para atingir o Lula, né, uma suposta delação dizendo que a Norberto Odebrecht fez 2 empréstimos para a editora Confiança, responsável pela revista Carta Capital, no valor de 3,5 milhões de reais, né, a pedido do então ministro da Fazenda, Guido Mantega. É isso, né, as politicagens aí não cessam, porque a Operação Lava Jato precisa apresentar aí coisas no sentido de abrir caminho para o golpe. Aquela história do setor de operações estruturadas, a caixa de Pandora, né, da Odebrecht, que eles sentaram em cima e vão tirando de lá coisas que atendem às conveniências deles.
E é isso, né? Enquanto isso fica lá aquela situação daquela gente presa lá em Curitiba, em condições desumanas, né? Os presos lá passam por coisas realmente absurdas, sem perspectivas de saídas jurídicas, né? Sem uma solução para os seus casos, né? Naquelas masmorras, né? Uma coisa desumana, coisa de ditadura de estado de exceção. A Lava Jato segue o que a Globo manda, enfim, né? Esse ofício que o Michel Temer mandou para a Procuradoria-Geral da República pedindo celeridade na conclusão das investigações em curso é um exemplo claro disso. Ele alega que a divulgação de informações da Operação Lava Jato está atrapalhando a condução de políticas públicas da União. Né? Querem dizer, segura a onda aí que eu preciso levar o golpe adiante. Né, é um dilema aí que o Temer vive, né, que ficou bem demonstrado aí nesse esse editorial da Folha, da Folha de hoje, que diz que ele está acuado, Temer, né, por dois frontes. O da Lava Jato, que aperta ele para ele acelerar o programa do golpe, e a da sua impopularidade, que foi captada aí nas pesquisas, que joga a popularidade dele lá no chão. O editorial diz: ciente de que sua gestão não entregou muito do que prometeu para este ano, Michel Temer pretende acelerar a agenda econômica no intuito de conquistar algum respaldo na sociedade. É o que lhe resta e não há tempo a perder. Se o governo terminar sugado pelo vórtice da crise política, dificilmente conseguirá salvar a economia num ciclo vicioso que o país conhece muito bem. Ou seja, dizendo para ele, você dá seus pulos aí, né? A impopularidade e a Lava Jato estão aí nos seus calcanhares. Trate de correr, né, para dar respostas aí ao programa do golpe. É isso, né? E ele faz isso, porque a primeira fase da tramitação da proposta da emenda constitucional, a PEC da reforma da Previdência, está caminhando lá de maneira acelerada. Ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora, na quarta-feira, amanhã, já deve ser submetida a discussão e votação, né, do parecer da CCJ. Tudo isso ocorrerá numa sessão extraordinária, quer dizer, estão acelerando as coisas para que a comissão especial que analisará o conteúdo da PEC possa ser criada esta semana, ainda antes do recesso. Eles querem pressa em tudo isso, conforme eu já disse aqui. É isso, né? Porque vai ser preciso muita estabilidade emocional, muito pé no chão para se analisar isso aí, porque as cidadelas aí da direita estão, né, muito bem armadas, né, e deixam antever aí a sua baixa tolerância às contrariedades ao trâmite das medidas do golpe. Repressão, né, quer dizer, essas campanhas midiáticas, pressão pesada em cima do Temer, né, ou vai ou racha, né, e dá para imaginar aí como o campo conservador reagirá diante da realidade hostil ao seu projeto de governo. À medida que as coisas vão avançando, vai ficando claro para a sociedade o que é o golpe, e nós vamos enfrentar aí, sim, um incêndio por dia. A coisa promete aí já no começo do ano de 1917. Porque eles vão ignorar o povo, né, com quem eles não conseguem dialogar, né, e o próprio bom senso para impor aí o seu coquetel golpista antipovo, antinação. É isso que vai acontecer, né, e é para enfrentar essa situação que a gente deve se preparar. Muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe o outro lado da notícia e até a próxima.